E aí galera, beleza? Aqui é Alex Dark e as minhas iniciais de nome significam Aliança Federativas do Sudeste. Vai lá. Então, aqui é o Pedro, e hoje a gente vai iniciar o tema aí sobre a ilusão democrática no Brasil, tema que eu escolhi, e é isso. Salve galera, aqui é o Gladius. Estamos retornando depois de um hiato consideravelmente longo. E, como vocês bem sabem, sempre que o PR escolhe um tema, a gente começa a falar aí por pelo menos umas 3 horas. O Alex Dark já falou que se a gente enrolar muito nesse podcast, ele vai fazer com que a gente não escolha o próximo tema. É uma ótima ideia. Então, já fiquem sabendo que esse podcast vai durar 4 horas e o Alex Dark que fique bravo depois com a gente. Fazer o quê? Ele é nosso amigo, ele é obrigado a nos perdoar. Tá bom. Beleza. Esse período a gente vai falar. Peraí, gente. O Alex Dark me mandou uma mensagem aqui agora no WhatsApp e eu não posso dizer o que ele me mandou porque senão o YouTube derruba o vídeo. Detalhe, o Gladys não tá bebendo, gente. Ele é desse jeito mesmo. PR, você pode começar se quiser, já que você sugeriu. Bom, daqui a introdução, então vamos lá. Eu escolhi esse tema primeiramente, como todos aqui sabem, nós três, pelo interesse em política, né? Mas a minha ideia, primeiramente inicial, foi discutir justamente o que o tema propõe, né? Então, quer dizer, a ilusão democrática no Brasil, então a ilusão de democracia que nós temos, né? No caso de 100%, tá? 100% democrático não tem como, no sentido de fazer críticas ao que está acontecendo no âmbito grande político, né? Em grande parte, nós temos, sim, liberdade, né, de expressar a nossa opinião. Então, ainda existe uma democracia, mas no quesito que eu digo do tema de ilusão, é de não ser 100% democrático e o quanto que existem falhas e como que essas falhas estão levando pouco a pouco a uma tendência de fugir desse regime democrático, né? Houve uma ideia por parte do Alex Dark, né, de nós comentarmos também da evolução dos regimes do Brasil, né, desde a fundação até os dias de hoje, passando da monarquia à república. E enquanto a gente fala essa história, nós podíamos também falar sobre como mudou da monarquia para a república, se isso foi algo positivo ou não, né? Os interesses de cada um. Então a gente pode comentar os fatos. Enquanto nós comentamos os fatos, nós podemos dar nossas opiniões em cima deles, né? Então, se vocês quiserem já começar sobre a história política do Brasil, eu já dou o primeiro passo e pode ser. Tá, deixa que eu começo, que eu vou pra parte da República, pelo menos. Mas eu não vou pegar, já direto da café com leite. Vai ser a transição como eu posso dizer, da monarquia para a república. Aí depois a gente pode pegar a época do café com leite. O período de transição foi chamado de República da Espada. Quem pegou a lição direta foi o Melchior Deodoro, que vocês podem conhecer nas moedas. O período de transição foi de basicamente 5 anos, que é de 89 até 94 do ano de 1800. Ok. As mudanças que teve nesse regime foram as regras. Foi o fim do voto Foi mal, gente, tá difícil de falar porque minha voz já tá meio rouca. É o fim do voto censitário, ou seja, uma exigência mínima para poder votar. Foi abolida. Na época do Império acho que você tinha que ter uma renda mínima para poder votar. Teve o nosso voto direto, que é o que vocês conhecem hoje, que você vota para o presidente, só que não tinha reeleição. Tinha um voto aberto, ou seja, não era aquele negócio que você ia na urna eletrônica e botava o dedo, não. Você basicamente já dizia quem você ia votar, o que facilitava algumas coisas. Registro de cidadania, que seria a alfabetização de pessoas com pelo menos 21 anos de idade ou alfabetizadas, mas ainda tinha a exclusão de mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos e religiosos de ordem monatística. Não tô conseguindo falar. Ordens monarquísticas, basicamente.
Então, na sua opinião, tipo, isso foi algo bom? O que aconteceu nessa época, comparado com os dias de hoje? Cara, Opinião, assim? Cara, primeiro que o povo nem escolheu isso. Isso foi basicamente um golpe. Como o pessoal, Sim. qualquer historiador confirma, foi um golpe. O povo não era a favor. Sim, de fato. É. Dois, o povo, querendo ou não, naquele período, algumas pessoas ainda não sabiam votar. Claro, tinha recebedor de renda, mas ainda não sabia votar. E também ainda era mantido o voto do cabeça, porque você sabe que é aquelas pessoas que vendem votos. Tem até uma Sim. novela da Globo que mostra os coronéis, que ainda deve existir esse coronelismo lá no Nordeste, ou naquelas áreas mais, como a gente pode dizer, bem mais afastadas das cidades grandes, que ainda mantém essa forma de poder, que é os coronelismo. Família, se o senhor tem a solução para essa greve de Kenga, por gentileza, diga. Tem que haver uma votação. Votação? Avise todos os coronéis da cidade, os doutores também. Todos os homens importantes da cidade vão ter que votar. O povo não, que povo não sabe votar? Esses tabarão nem ligam pro voto. Vende o voto a troco de um prato de comida. Eu, por mim, não sou contra, porque é mais fácil comprar voto do que gastar discurso fazendo promessa. O mundo é assim, uns mandam, outros obedecem. Mas no caso das Kenga, os homens vão ter que votar. Coronel Ramiro, eu não entendi. Votação do quê? Eu penso que eu tô sendo claro. Tem que votar se as Kenga podem oferecer o manto para Santa Maria Madalena e sair em procissão. Onde eles compram os votos e na novela até mostrou, você acha que deve ser eleição popular? Não. O povo basicamente troca voto com um prato de comida. Isso são dos coronéis falando, então eles já mostram como que funcionavam as coisas por lá. Você acredita que tem uma tendência de voltar no futuro à monarquia justamente porque a nossa bandeira ainda tem traços da monarquia? Bom, na verdade... Eu posso falar uma coisa sobre isso? Sim. Pode falar. Talvez muita gente aqui não saiba, porque todos nós aqui nascemos posteriormente. Ou quase todos, temos alguns ouvintes aí mais velhos. Já sei, você vai falar que já teve plebiscito, né? Precisamente. Em 1993, existiu um plebiscito que viria a votar-se na forma e o sistema de governo do Brasil. Então, basicamente, quer dizer se seria uma república ou monarquia, que seria a forma de governo, e o sistema de governo, se seria presidencialismo ou parlamentarismo. Dava até Eu pra não vou colocar um entender. semipresidencialismo nesse negócio, cara, porque aquela eleição foi... O problema era que você podia burlar ela muito fácil. Não entendi, cara. Tinha gente que... Tem um vídeo que mostra que naquele período lá, as cédulas eram muito difíceis. Como posso dizer? Você colocava monarquia e presidencialismo, você já anulava a cédula. Você colocava monarquia, sei lá o que, o pessoal achava que era absolutista. Você colocaria, tipo, para você fazer a monarquia certa, você tem que colocar monarquia parlamentarista. Porém, a população nem sabia direito como funcionava. Era... Assim, eu, na faculdade, eu cheguei a conhecer um advogado, que foi meu professor de direito eleitoral, e o primeiro trabalho dele na área eleitoral foi trabalhando junto com a frente parlamentarista. Eu não fazia parte de falar disso agora, mas só para falar bem breve, o que aconteceu na época. Enquanto as pessoas sabiam o que era o presidencialismo, inclusive a campanha pelo presidencialismo foi feita por artistas da Globo, por músicos, pessoas mais conhecidas pelo povo. É tipo o que acontece hoje em dia, na época quando o PT quer voto. Isso. O parlamentarismo era feito por pessoas que eram de uma sociedade mais elevada, então eram pessoas que tinham um grau de instrução muito alto, não vou dizer nome de ninguém. Classificação elite. Oi? Traduzindo basicamente uma elite, que sabia como a bunda toca. Mas uma elite cultural e intelectual, não uma elite necessariamente econômica. E no que diz respeito à monarquia, a monarquia ficou muito ligada a pessoas que tinham uma ancestralidade com aquele dito regime,
com historiadores, ou seja, era um público mais intelectualizado, que tinham que explicar para as pessoas o que era a monarquia e o que era a parlamentarismo. Tá. Eu vou falar um pouco mais disso depois, mas era só para pontuar essa questão que o Alex Zaraki começou. Tá, mas só para finalizar, o pessoal viu que a chance da monarquia de ganhar estava começando a ganhar força. O que fizeram? Eles vasculharam e se lembraram da Lei Áurea. Foi tipo que disseram que por 100 anos a pessoa poderá ser considerada, poderá manter a escravidão ter sido abolida. Algum idiota foi lá e falou que se eles voltarem a escravidão podia ter voltado. Que idiota ia acreditar nisso? Muitos idiotas acreditaram. Esse que é o pior. Mano, é sério, os caras pegaram um cara negro, um cara bem negão mesmo, e isso é comprovado, você for procurar. Você pegaram um cara, fizeram uma propaganda para poder mostrar isso, e o pessoal acreditou. E o detalhe é que o pessoal monarquista não podia falar nada. Eles não tinham tempo para nada na propaganda, e mesmo assim conseguiram ficar em terceiro. Mas então, voltando à parte aqui do assunto, boa parte a história de poder agora, como eu falei, se manteve entre o coronelismo, que seria as grandes latifundiários, a utilização do voto de cabresto, como eu falei, para poder controlar o pessoal de suas regiões. O Nordeste basicamente mostra isso, até hoje deve existir esse negócio lá. Tinha fraudes generalizadas, práticas como eleições de bico de perna, alteração de atas, o uso de fósforos, eleitores falsos que votavam em várias pessoas que eram comuns. Era uma bagunça basicamente nosso período eleitoral no começo. Eu vou passar tecnicamente o ano eleitoral é uma bagunça até hoje, né? Nesse ponto a gente não evoluiu muito. Eu odeio só aquelas cédulas que o pessoal coloca. Mano, é o maior desperdício de dinheiro que eu já vi na minha vida. Que é os famosos centinhos. Provocativo, assim, o quão grande você imagina, de fato, isso já está registrado, né? Tá em informações, então não é uma dúvida, que houve influência maçônica, né? Na proclamação da República no Brasil, até de Marechal Deodoro. Mas o quão grande vocês imaginam que foi a influência dos maçons nesse golpe da República em 89? Bom, isso daí eu não sei porque não conheço muito essa parte. Mas maçonaria basicamente acho que, não sei se é muito religião, é só um grupo de pessoas que eu não sei muito bem como eles agem. É basicamente só um grupo de pessoas. Olha, é difícil dizer porque talvez, né, a maçonaria tenha algum tipo de influência, mas sempre que fala da maçonaria fica meio envolto a uma questão aí de teorias da conspiração, né? Então, sendo bem pé no chão sobre isso, eu vou crer que assim, todo mundo sabe que a maçonaria é uma reunião de pessoas de uma elite social bem alta. Sempre foi. Não é igual aquela festa que o pessoal lembra, daquele cara lá do americano que vazou a lista. Não é tão daquele jeito não, gente. É um pessoal de elite mesmo. Não faço a menor ideia isso que o Alex Zaraki falou, mas deve ser. Enfim, então o que acontece? Como reúne-se pessoas de alto poder aquisitivo, de grande influência política na maçonaria, então faz sentido que eles consigam ter um lobby gigantesco, né? Influenciar políticas públicas. Até aí, nada que outros grupos de interesse também não tenham. Se vocês querem ver um exemplo, um dos maiores lobbies que temos no Brasil é a Rede Globo. Né? A maior empresa de comunicação do país inteiro. Inclusive, né, a grande fortuna da família Marinho, que comanda a Globo, veio durante o período da ditadura militar. Para o choro do povo da esquerda aí que
que apoia muito a Globo e é anti-ditadura, fazer o quê, né? É a vida. Tá, agora vamos terminar essa era, vamos pro início da era da República do Café com Leite, que durou bastante tempo. Antes, eu só queria falar uma coisa. Porque assim, estamos falando de democracia, né? É um tema muito interessante, né? A própria palavra, talvez muita gente não saiba, mas ela vem do grego, né? Ela significa demos, que significa povo ou distrito, e a palavra kratos. E sim, o nome do personagem de God of War o nome dele é uma palavra grega e é Kratos no original, não Kratos. Kratos é por conta da sonoridade do idioma inglês. Mas essa palavra que significa poder, domínio ou até mesmo governo em uma tradução mais livre. Então, seria aí alguma coisa como o poder do povo ou o domínio do povo, governo popular. A etimologia e a definição propriamente dita de democracia. Mas, assim, historicamente falando, o Brasil, não só o Brasil, o mundo inteiro, né? A democracia sempre foi uma ilusão. Vamos começar, né? Nem entrando em questão de história, mas em questão de estrutura. Nós seguimos uma Constituição. Atualmente, a Constituição de 1988, né? A Constituição Cidadã. E a primeira, que foi a Constituição de 1824, que é a Carta Imperial. E pode dizer o quanto for que a Constituição é democrática, que ela garante o poder popular e não sei o que. Sinceramente, aquilo ali é pelo Kim Kataguiri, é apenas uma cartinha pro Papai Noel. O Kim Kataguiri não sabe nem aonde fica o nariz dele. O cara não conseguiu nem terminar a faculdade, então não vamos entrar assim. Por referência, não sei se alguém aqui é fã do MBL. Se for, você é bem-vindo porque o nosso canal é democrático. Se não for, também é bem-vindo porque o nosso canal é democrático. Mas enfim. Se for petista, o que você está fazendo aqui? Bom, se você for petista, cara, e você está nos ouvindo, francamente, eu não sei o que você está fazendo aqui. Você deve ser masoquista. Bom, você é masoquista só por ser petista, mas tudo bem, não vem ao caso. Bom, seguindo em frente, por que eu estava falando dessa questão da Constituição? Porque toda a Constituição, ela sempre foi feita por um grupo muito restrito de pessoas, né? Todas as constituições que tivemos no Brasil e, na verdade, no mundo todo, sempre é convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, que é um grupo não necessariamente de políticos eleitos do regime anterior, não há essa obrigatoriedade, que decidem quais serão as normas implantadas, algumas vezes até trazendo dispositivos de constituições anteriores. Então, essa suposta forma democrática, a gente pode ver que é uma mentira ao ponto de que o que constitui um país, e sim, uma lei literalmente cria um país do zero, ela não é democrática. Ela não é democrática nem entre a classe política, porque é um grupo fechado que vai decidir. Inclusive, a Assembleia Nacional Constituinte, ela é ilimitada juridicamente. Então, ela não tem nenhum tipo de restrição. Ou seja, para quem se lembra da época do governo Dilma, a Dilma ela estava para convocar uma Assembleia Constituinte para fazer uma alteração da Constituição. Isso simplesmente fez a classe jurídica do país inteiro entrar em pânico. Por quê? Se você convoca uma Assembleia Nacional Constituinte, você não vai ele não tem o poder de alterar só uma parte, mas pode alterar a Constituição inteira. Então, é para você ver como eu falei, aí democracia é uma ilusão. Por quê? Um grupo de pessoas podia pegar e alterar o que quisesse. Pode colocar a pena de morte? Pode. Pode instituir uma única religião oficial? Pode. Pode trazer de volta a monarquia? Pode.
pode instaurar um regime jurídico totalmente novo e sabe Deus mais o que? Pode ser decretar que às 5 horas da tarde todo mundo tem que plantar bananeira? Pode. Cara, Eu conheço. é sério, a nossa Constituição ela é uma bagunça muito grande. A americana, que não é a dos Estados Unidos, que não é pra babar o ovo deles não, eles falam, até hoje a gente não alterou tanto assim nossa Constituição. Só tirou algumas coisas por realmente ter tirado, mas até hoje eles falam que não mudaram muita coisa não. O que? Na Constituição? É. Ah, não. A Constituição mudou pra caramba. Mas não tem tanta regra quanto tem a nossa, né? O quê? A dos Estados Unidos não deve ter tanta regra quanto tem a nossa. Ah! Bom, é que é assim. Isso é um tema, na realidade, bem interessante. As constituições têm uma série de classificações, né? A ideia não é dar aulinha de direito constitucional, mas você tem constituições que são históricas, como a da Inglaterra, por exemplo, que inclusive ela não, por muito tempo ela não foi nem escrita, ela era uma questão de usos e costumes conhecido por todos os ingleses e que junto com outros textos, então ela não era nem um único conjunto de normas, porque ela juntava também com o Bill of Rights. É uma coisa bem diferente mesmo. No caso da Constituição americana, ela surgiu com base em um estado que estava lutando contra a maior potência da época. Então ela tinha uma série de questões assim que eram totalmente daquela época do século XVIII, 19 agora. Da época de 1800, basicamente. Final do século XVIII, porque a Revolução Americana foi na mesma época que a Revolução Francesa. Mas assim, não vou falar muito sobre norma constitucional, porque isso daria um tema de podcast por si só. Tá. Eu entendo o tema Constituição, que é pra gente ver como isso já mata a pau com essa ideia de que temos uma democracia. Porque o que cria o Estado não é democrático. Simples assim. Apesar de que nós temos o texto constitucional, só para vocês verem aqui, por exemplo, né, o preâmbulo da Constituição de 88, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, a promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Muito bonito, né? Muito bonito o texto. Mas na prática... Bom, gera uma polêmica grande só dessa parte que eu até falei aqui ressaltando, né? Sobre a proteção de Deus. Nossa Senhora! A quantidade que teve ao longo dos anos de ação chamada ação direta de inconstitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental, que são ações que determinam a ilegalidade de uma legislação, por conta desse trecho. Mas, porque... Pode falar. Senhor Rodrigo, uma dúvida só. Isso, no caso, é permitido por questão do Estado ser laico, ou não, no caso? Então, aí é por isso que eu falei, porque diz, né, que se o Estado é laico, como que o preâmbulo da Constituição pode falar sobre evocar Deus, né? Promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte República Federativa do Brasil. E a resposta veio da instituição mais democrática que nós temos no Brasil, que é o STF. O STF bateu o martelo e falou: o preâmbulo é constitucional.
Por quê? Porque ele não evoca nenhuma lei, ele só tem sentido, não tem sentido normativo, ele só capta o espírito da época em que a Constituição foi feita. Então, vai continuar sob a proteção de Deus. Amém, Senhor. Uma questão assim, me corrija se eu estiver errado, mas Estado laico não é a ausência de religião, mas a liberdade para expressar sem ter influência dela, certo? Então, o Estado laico significa que o Estado em si não tem religião oficial. Por exemplo, existem alguns países, como é, por exemplo, o Irã, os Emirados Árabes, que tem uma... A maioria de origem muçulmana? Exatamente, porque que tem uma coisa chamada Sharia. A Sharia é um conjunto de dogmas religiosos com força normativa. Ou seja, é basicamente como se parte da legislação oficial definida nos tribunais, julgada nos tribunais, e que os advogados desses países utilizam, que tem como base as regras do Alcorão, ou baseadas no Alcorão. Não tenho conhecimento da questão dos lados muçulmanos para dizer exatamente o que define a Sharia. Mas é algo real. Então, para você ver, como ainda temos países menos democráticos. Tá. Bom, vou pegar ainda a parte histórica, agora tendo para a época do café com leite, como falam que é a época de São Paulo e Minas Gerais. Vocês verem como que era naquele tempo. Eles tinham um partido de São Paulo e um partido de Minas Gerais, basicamente. Esse período aí do café com leite durou mais ou menos uns quase 30 anos. Faltou só 4 anos para dar 30 anos mesmo. Tem um vídeo que explica melhor isso aí no YouTube, eu esqueci o nome da garota, mas é um vídeo que dura no máximo uns 4 minutos, para esse um resumo. Nesse, o voto não era secreto, ainda era permitido que as pessoas soubessem quem iam votar, ou seja, os coronéis. O voto de Cabresco continuava a todo vapor, obviamente porque, como posso dizer, ainda estava naquele período lá e ainda vai existir até hoje. Ainda tem eleições de bicos de perna, que seria a fraude nas atas de votação, onde os resultados eram alterados manualmente para favorecer os candidatos dos governistas. Tinha uma política de governadores, um pacto, como dizem, é basicamente entre São Paulo e Minas Gerais. Um ano eles elegem o gay de São Paulo, outro ano elegem uma pessoa de Minas Gerais. Se for ver, é quase não influenciado, é quase a eleição do Chile, que um ano o país coloca uma pessoa de direita e um outro ano de eleição ele coloca uma pessoa de esquerda. Só que não é um acordo não, é o povo que decide isso. Agora, nas regras de participação não mudaram muita coisa. Ainda era homens alfabetizados e ainda excluíam mulheres analfabetas, soldados de baixa patente, mendigos. Mas ainda assim não mudava muita coisa. Hoje mendigos e analfabetos podem votar. E é justamente por isso que o Lula está aí no seu 3º mandato. Um detalhe, olha só pra você ver. Era Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro. Nossa, pra você ver quanta criatividade as pessoas tinham naquela época. Bom, alguém vai querer falar um pouco sobre esse período? Bom, no caso, deveria ter realmente tido mais informação sobre ele, mas isso ocorreu justamente porque era a potência econômica do Brasil na época, né? De Minas Gerais para São Paulo. Mas, Alex, de acordo com sua pesquisa, o que realmente fez mudar, o que realmente acabou com essa República de Café com Leite entre o revezamento de Minas com São Paulo, o que fez isso mudar, sabe? Girar a roda. Bom, para falar a verdade, como foi dito, o pessoal cansou os paulistas cansaram disso e queriam manter um cara de São Paulo, apoiando o vice da chapa deles. O pessoal de Minas Gerais não gostou disso e acabou basicamente apoiando o Getúlio Vargas, que nem queria, né? O pessoal fala, nem queria isso, ele queria ser governador no estado dele. Naquela época o presidente acho que não podia intervir muito nos governadores, eles basicamente tinham muita independência até para poder controlar. Aí basicamente tem uma ideia, só por referência,
Essa época, você comentou que os estados tinham uma autonomia maior. Isso acontece porque tinha-se uma ideia de querer emular o sistema americano. Interrompendo, o pessoal quando criou a nossa... Fala, vamos ser uma república. Olharam para os Estados Unidos e só pensaram, vamos misturar um pouquinho do que eles fizeram e colocar aqui. Não deu muito certo. Tinha que mudar literalmente a estrutura, né? De tudo para que isso acontecesse. É que a questão da República do Café com Leite, né, como ela ficou chamada, ela tinha uma questão de você ter uma centralização de poderes. Era uma elite econômica que basicamente queria atrasar o progresso nacional e não de industrialização também. Inclusive, essa centralização em São Paulo e Minas Gerais, que eram os grandes polos, né? Até se chama República Café com Leite por conta das grandes riquezas que tinha na época. O café, que simbolizava o estado de São Paulo, simboliza até hoje, né? Até hoje a bandeira o brasão do estado de São Paulo tem 2 ramos de café. E o leite, que representava a grande produção que tinha no estado de Minas Gerais. Por isso que a bandeira é branca? Oi? Por isso que a bandeira é branca? Eu não sei o significado da bandeira de Minas Gerais, cara. Isso foi uma piada, cara. Desculpa, eu imagino, não peguei a piada. Se alguém souber, inclusive, fala aí nos comentários por que a bandeira de Minas Gerais tem aquele formato. Imagino que foi daí que surgiu a fama também de Minas, do pão de queijo, né, tal, ser conhecido mundo afora também. Provavelmente. Imagino que tenha essa origem. Agora, é interessante ressaltar que uma coisa que aconteceu durante a República do Café com Leite, e é algo que os esquerdistas adoram falar, eu não acredito que vou usar uma parte do discurso deles, mas é inegável como a gravidade nesse ponto. Mas foi nesse período, não exatamente por conta da República do Café com Leite, mas no mesmo período, que começou a ter uma exploração da região norte e região nordeste, principalmente nas regiões de interior. Então, grandes ricos, latifundiários, pessoas que tinham muita capacidade de poder aquisitivo, tinham a possibilidade de comprar imensos territórios, grandes porções de terra, e explorar a produção agrícola, já que tinha na época, até hoje, com uma população muito pobre, muito marginalizada, com pouco investimento do poder público, o que possibilitou aí o enriquecimento de uma grande elite, muitas vezes até local, inclusive, tá? Embora muita gente fale como se tivesse o povo saído de São Paulo para ir para lá, a maioria já era da região. Vamos lembrar, gente, que Salvador foi a primeira capital do país inteiro. A cidade de Belém já foi um grande porto na sua época, principalmente durante o Império. E Olinda foi tão importante para o Brasil que, durante o governo de Dom Pedro I, ele mandou construir 2 universidades de direito. A primeira, na verdade não lembro se foi a primeira, mas as 2 primeiras, não importa qual foi construída primeiro, foi o decreto que mandou a construção foi ao mesmo tempo, que é a Universidade de Direito de São Paulo, o Largo São Francisco, que hoje pertence à USP, está lá até hoje, e a Universidade de Direito de Olinda, que hoje é um prédio desativado. Não sei o que a federal que assumiu o prédio faz com ele hoje. Eu também vou fazer outra pergunta para vocês dois. Vocês acreditam que a democracia funciona no Brasil para ter o progresso? Porque a partir do momento que você tem poder ao povo... Eu acho que essa pergunta tem que ser respondida no final, porque
basicamente. Olha, cara, respondendo a sua pergunta, eu primeiro vou ter que devolver a pergunta. Quando você diz a democracia funciona, não só no Brasil, mas em qualquer lugar que ela exista, ou finja que exista, ela funciona para quem? E ela funciona aonde? Porque, vamos ser sinceros, alguns locais são mais democráticos que outros. Algumas pessoas têm mais democracia do que outras, né? Basta pensar... Vamos pegar aqui a cidade de São Paulo, onde a gente vive, né? Todos nós conhecemos, a maioria dos nossos inscritos está aqui. E onde eu conheço melhor também, né? Dá para eu falar com mais propriedade. Mas vamos pegar aqui dois bairros extremamente opostos. Cidade de Tiradentes e Jardim Europa. Eu nunca fui pra Tiradentes. Oi? Nunca fui pra Tiradentes, eu acho. E Jardim Europa? Também não. Ah, então tudo bem, ó, viu? Democracia. Eu já fui pros dois, também é democrático. O Paulo é rico, então ele nunca foi na cidade de Tiradentes. Na realidade, eu não fui pros dois também. Eu não sei onde tem Jardim. Não tem problema. Fica por aquela região de Zona Sul, aquela região de rico. Vocês vão entender o porquê que eu ressaltei esses dois. Todo mundo aqui deve saber o que é o plano diretor. Se não, eu vou explicar de forma bem leve, porque eu não tenho como falar de democracia sem falar dessa aberração que é o plano diretor. Mas assim, basicamente o plano diretor, ele foi estabelecido pelo Estatuto da Cidade, que dá as regras para como se pode construir e desenvolver o espaço urbano. Toda cidade... Tipo aquele puxadinho que o pessoal faz? Oi? É tipo aquele puxadinho que o pessoal faz? O puxadinho é sempre proibido, viu, cara? Então, o puxadinho seria assim, não, você não pode construir. Mas eu já vou explicar um pouco mais o plano diretor. Por que eu estou ressaltando? Olha como a democracia funciona no nosso país e inclusive na maior capital do país, que é São Paulo. O povo do Jardim Europa, que é onde tem aqueles ricaços, tudo mais, só para vocês terem uma noção do tipo de gente que mora lá, é onde mora João Dória, é onde mora Chiquinho Scarpa e esse tipo de gente. Só a nata, né? A nata, cara. Tem concessionária da Lamborghini. Pra você ver o nível. Passa ali pela região do Jardim Europa, você vai ver a quantidade de concessionária de carro de luxo. Coisa de louco. Mas enfim, a associação de moradores desse bairro se reuniu e conseguiu fazer lobby com a prefeitura para que fosse proibido prédios de determinada altura nessa região. Salvo me engano, parece que não pode ser construído mais do que 3 andares. Nossa. Inclusive, tente abrir um restaurante. É quase impossível. É porque existe uma pressão muito grande e, tecnicamente falando, o lobby não é ilegal. Tá? O lobby não é algo ilícito. Pode ser usado mas ele por si só não é ilícito. Ele é um exercício de democracia. É um grupo de pessoas que pressionam o poder público mostrando seus interesses. Mas por que eles fazem isso? É para que essa região do Jardim Europa seja estritamente residencial. Se você começa a ter prédio, você tem já sei. Eles querem proibir, tipo, uns apartamentos, algo do tipo, né? Se você colocar apartamentos, você tem um volume maior de pessoas que transitam normalmente pelo bairro. Se você tem restaurantes, esse tipo de coisa, você aumenta o número de pessoas que frequentam esse bairro. Se você for nessa região, você vai ver que mal tem faixa de pedestre. Você andar a pé por aquela região é um horror. É difícil. Ela foi é um local que foi feito para você passar com carro.
E por quê? Você já vai entender o porquê que eu tô falando isso. Cidade de Tiradentes, bairro do extremo oeste da zona de São Paulo, e que há anos está sendo prometido, por exemplo, um monotrilho, que já é um sistema de transporte ultrapassado, chegar até lá. E provavelmente vai levar uns 10 anos para chegar lá. Vai sonhando, filho. E estamos falando de um local densamente populoso. Só o bairro da cidade de Tiradentes tem mais habitantes do que muita capital. Então, estamos falando de um volume muito gigantesco. Porém, mesmo com ele, e teoricamente falando, numa democracia, eles têm um volume de pessoas muito grande. Então deveria ser uma preocupação. Deveria ter aí uma infraestrutura. Porém, o plano diretor da cidade e qualquer tipo de política urbana não chega até esse tipo de bairro. Então, isso, eu dei essa volta e contei essa história para você entender. Você, aqui os nossos ouvintes, que a democracia ela pode funcionar, mas ela funciona para quem? Tem uma ilusão de democracia ou não, porque o que eu falei, o lobby por si só não é crime, não é ilícito, e é um exercício natural de democracia. Você quer ver um outro exercício de democracia que as pessoas não costumam fazer? Porque falamos muito de voto, mas o voto não é a única forma de exercer a democracia. Exemplo, no ano passado tivemos eleição para o Conselho da Cidade. Muita gente não sabe que ele existe. Na verdade, eu creio que 99% das pessoas não sabem que o Conselho da Cidade existe. O Conselho Tutelar também é eleito. Muita gente não sabe disso. Também teve eleição ano passado. Foi ano passado ou retrasado? Esse agora. Passado ou retrasado. Quantas pessoas vocês conhecem que foram votar no Conselho Tutelar ou no Conselho da Cidade? Ninguém. Porque literalmente pra gente pode ter só voto de prefeitura e presidencial, só isso. Exato. Quem estiver nos ouvindo, coloquem aqui nos comentários. Vocês sabiam que é possível eleger o Conselho da Cidade e o Conselho Tutelar? Vocês conhecem outras formas de democracia que não seja o voto? Por favor, coloquem nos comentários. Então, gente, é o que eu tô falando. A ilusão, primeiro, a ilusão é a falta de conhecimento do povo, né? Achar que democracia é você votar no prefeito, governador, vereador, deputado estadual, federal, presidente. Sim. Pode falar. Sobre essa questão de diferença do plano diretor que você disse, que tem entre a cidade de Tiradentes e Jardim Europa, só teve essa influência no Jardim Europa, então por conta da elite em si, e não na cidade de Tiradentes. É porque você tem que pensar que, apesar do volume gigantesco de pessoas que tem na cidade de Tiradentes, eu estou dando esses dois como exemplos, tá? Mas você tem inúmeros outros. O poder aquisitivo que as pessoas do Jardim Europa têm é muito maior. Primeiro, que eles têm o capital financeiro, né? Estamos falando de pessoas que têm dinheiro. Eles têm o capital político, que eu falei, dois exemplos de pessoas que moram lá é João Dória e Chiquinho Scarpa. Outro é o prefeito Ricardo Nunes. Então, estamos falando de pessoas que têm a capacidade... E um detalhe, o governador nem mora lá, né? Oi? O Tarcísio nem mora lá, né? Bom, o Tarcísio, antes de ser governador, ele era do Rio de Janeiro. Eu não sei se ele tem residência em São Paulo, mas creio que ele fique na residência oficial do governador do estado. Tá. A questão que você perguntou, PR, não sei se seria essa, mas se não for, o que você estava querendo me perguntar do plano diretor?
questão, por exemplo, houve influência no Jardim Europa para não ter questão de limite de altura, etc. Essa mesma organização que teve lá, eles poderiam fazer em outros bairros, mas não houve, porque não existia tanta elite. Seria por esse motivo? Não. Teoricamente falando, não há nada que impeça que um grupo de pessoas possa influenciar na política, né? Que isso é um exercício legítimo de democracia, o lobby. A palavra é que assim, a palavra meio que ela caiu em uma questão meio pejorativa, mas o termo lobby, ele vem dos hotéis. Os hotéis, né, aquele saguão que fica na entrada, se chama lobby. Tem esse nome porque os políticos, né, influentes, eles se encontravam com pessoas de grande influência da sua cidade, do seu estado, nos hotéis, né? Frequentemente nos lobbies. Daí é que veio o nome. Mas o que até indica também um poderio econômico e social, né? Claro. Mas, teoricamente falando, grupos comunitários podem se tornar muito influentes, associações, ONGs, fundações. Não precisa ser necessariamente um altíssimo poder aquisitivo. Conselhos profissionais, como a OAB, por exemplo, a OAB tem um dos maiores lobbies que existem no país inteiro. E não vem necessariamente de poder financeiro, mas vem do conhecimento jurídico e técnico que todos os membros da OAB possuem. Outro exemplo é o TRM, que é o CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina. Também não vem necessariamente do dinheiro que os médicos tenham, mas sim do capital intelectual que eles possuem, o seu conhecimento técnico, que necessariamente vai ter uma influência política muito grande. Entendi. Então, pode dizer que existe a possibilidade de uma influência real nesse bairro da cidade de Tiradentes, mas o que impede seria, por exemplo, o acesso à informação, ou a própria vontade da população em mudar, seria isso? Você pode dizer que é falta de organização popular. Primeiro que esse tipo de coisa você precisa de uma organização, né? Precisa se criar um grupo, um comitê, uma associação de moradores. Precisa de algo que junte essas pessoas, porque todo lobby ele precisa demonstrar poder. A gente está falando aqui de democracia. A democracia é uma forma de poder, né? Eu falei, por exemplo, da OAB e do CFM, porque eles demonstram uma outra forma de poder, que é o tecnocrático, né? Que seria o poder da técnica, muito mais do que o poder do dinheiro, que foi o que usaram no Jardim Europa. E por aí vai. Você tem a ideia do lobby é sempre mostrar uma questão de negociação, é a possibilidade de você influenciar a política municipal, federal, estadual, de alguma forma. Pode ser pelo poder dos números, e muitas vezes como é a questão de sindicato. Por exemplo, eu conheci uma advogada quando eu fazia faculdade. Eu não vou falar o nome dela porque ela é famosa, ela é influente, e se não vir em pai que ela diz escola, ela pode acabar com a minha vida. Mas ela é muito ligada ao PT. Ela tinha uma capacidade de fazer um lobby gigantesco, porque ela era ligada a um monte de ONGs, associações, fundações, aqueles grupos populares, tudo mais. Ela conseguia, no meio da semana, imagina uma terça-feira, para influenciar a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e ela levou 2.000 pessoas. Imagina, você numa terça-feira, do nada, você arruma 2.000 pessoas. Ela tinha um poder. É um capital social. Então ela tinha essa capacidade de lobby. Tá vendo?
Não sei para o que ela fazia, mas como ela era ligada a um partido político, né, ela não tinha cargo político, mas ela era muito ligada ao PT, então ela tinha esse poder de manipulação, de influência. Influência, vai. Mas é um uso legítimo de poder. É um uso legítimo de democracia. Por exemplo, muita gente não sabe, e é interessante até que saibam, mas todo mundo pode ir assistir audiências na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal. Você pode, inclusive, ligar na Câmara Municipal. Eu cheguei a ir nas duas, tanto na Câmara Municipal quanto na Assembleia Legislativa, por conta da faculdade. Então, por exemplo, vão lá, procurem. Pega um dia que não tiver nada para fazer. É importante. Você acaba conhecendo como funciona. E muitas leis precisam passar pela aprovação popular. Então eles coletam assinaturas de pessoas que estavam lá presentes para assistir. Se as pessoas não vão, quem que vai lá e vai ter essas assinaturas coletadas? É quem o vereador leva. Os vereadores ou os deputados federais ou estaduais ou os senadores, eles mobilizam as suas bases dentro dos seus partidos e os partidos levam. Essas pessoas às vezes levam de caravana. Então, existem mecanismos, tá? Você pode pensar, eu sou só eu, ou seja, vai ser uma pessoa a mais. E é um poder de iniciativa para influenciar a sociedade, né? Então. Total. Por exemplo, faz muito tempo que eu não vou, tá, gente? Eu fui pegar aqui o endereço. A Câmara Municipal de São Paulo fica no Viaduto Jacareí, número 100, bairro da Bela Vista. A CEP 013-19-900. Vão lá porque vale a pena, é interessante. Vou pegar aqui agora o endereço da Assembleia Legislativa de São Paulo. Sei que fica no Ibirapuera, mas deixa eu ver aqui o endereço certinho. Avenida Pedro Álvares Cabral, número 201, bairro do Ibirapuera, CEP 040-97-900. Tem telefone, gente, liga para saber qual que é a pauta. Entrem no site. Lá você consegue ver o que o deputado que você votou está fazendo, o que o vereador que você votou está fazendo. Alguns são acessíveis, tá? Alguns falam com o seu eleitorado. Aí, claro, varia de um para outro, né? Eles têm as suas próprias agendas, mas tudo isso são formas de exercer o seu poder, né? Não só lutar e a cada 4 horas. Certo. Tá, agora é minha vez de responder. Eu tomei tempo de nada. Bom, outra pergunta. Espera aí que eu ainda não respondi. Tá bom. Não é sobre democracia, é sobre eu vejo o jogo do poder. Teve um vídeo que eu vi no que tá ganhando, mais que eu não gosto dele, que ele falou uma dura realidade sobre o sistema. Ele falou, tinha gente lá que uma hora apoiava na época apoiava o FHC, tinha um grupo que apoiava depois o Lula 2 vezes, depois apoiou a Dilma, depois apoiou o Bolsonaro, não, Michel Temer, depois o Bolsonaro, depois o Lula de novo. O que isso mostra? Que esse grupo aí não se importa quem vai ganhar a eleição. Mesmo eles sabendo que não vão ganhar, eles querem ganhar pelo menos boa parte da base, que é o parlamento, porque sem o parlamento o presidente não consegue fazer nada. É nessa parte que eu acredito que é. Infelizmente, com a quantidade muito grande e deputados que praticamente não têm pautas convictas ou uma ideologia própria de partidos, eles basicamente apoiam quem
eles criam um grupo para tentar sobreviver e acabam apoiando quem tiver mais popular, como foi na época do Bolsonaro ou na época do Lula agora. Sim. Sempre tem aquele grupo, você tá falando de políticos mesmo, né? Sempre tem aquelas pessoas que votam pro seu principal interesse, até porque tem partidos cujo interesse não é necessariamente ideologia. Inclusive, uma boa parte dos partidos não tem interesse em ideologia, né? Não tem mesmo, cara. O MDB, se ele quiser, ele apoia o Flávio Bolsonaro agora, se ele quiser. Boa parte do pessoal do PSD também. Mas só pra gente ver como essa questão de interesse, saindo um pouquinho do poder público, indo pra iniciativa privada. Alguém aqui já ouviu falar do Rubens Ometo? Não. Provavelmente não. O Rubens Ometo é um empresário, é CEO da Cosan e algumas outras empresas, tá? E ele é o maior doador de campanha das últimas 3 eleições para presidente. Ele doou pra quem sabia que ia ganhar? Eu não vou falar, né, quem é o atual presidente e os 2 anteriores. Eu deixo que vocês puxem aí da mente de vocês. Porque isso mostra a ilusão da democracia. Por que esse empresário, ele financia a campanha para presidente e ele financia também uma boa parte aí de senadores, de deputados federais? Porque a Cosan e várias outras empresas dele estão ligadas ao setor de mineração, extração de petróleo, de gás natural. Então, que acompanha a política por 5 minutos por dia, no mínimo, e que essas áreas são extremamente rentáveis, mas tem forte controle estatal. Então é óbvio que basicamente ele está fazendo uma compra de deputados, senadores e presidentes. Mas isso daí acontece bastante em outros lugares, não é só no Brasil. Acontece. Isso não é exclusivo do Brasil, não. Isso daí é mundial. Mas acontece que já que estamos aproveitando aqui, uma forma só para complementar, Gladys. Alguém que ainda lembra da Samsung? A Samsung? Sim. Sei. Ela controla 20% do PIB da Coreia. Sério. Ela comprou coisas com o tempo. A Coreia literalmente deve 20% do PIB à empresa da Samsung. Se vocês forem pesquisar, sim, isso acontece. E também teve um caso de corrupção da Samsung com a presidente da Coreia do Sul há um tempo atrás. Acho que foi há uns 10 anos. Ou uns 5, 6, sei lá. Basicamente ela comprou a Coreia, né? Não, mas só uma curiosidade, como compra um PIB? Seria porque ela tem influência no caso? Sim, porque ela no período da Coreia ela comprou algumas coisas. Isso acabou ajudando bastante a elevar o PIB. É que assim, o que é o PIB? PIB significa Produto Interno Bruto. Basicamente, pega-se tudo o que é produzido em um país, tudo, sem tirar gasto nenhum. E você faz essa conta e tira esse índice. Esse índice se chama PIB. Entendeu? Então, quando fala que ela comprou 20% do PIB da Coreia, é que, na realidade, significa que 20%, que é a mesma coisa que 1/5 de tudo o que é produzido no país, provém daquela única empresa. Basicamente, como dizer que se um dia a Samsung sai da Coreia, ou se ela decreta falência,
o país perde 20% do que ele produz. Essa parte que eu ia explicar. É um colapso, tá? Não precisa de tanto. Pouco mais que 5% de queda no PIB e já acende sinal de alerta para qualquer país. Tá? Mesmo a economia mais saudável do mundo, 5% de queda do PIB é um sinal de alerta perigoso. Pouco, não muito mais que isso, e é catastrófico. Só ladeira abaixo. Tá. Vamos continuar então aqui no Brasil. Então, vamos lá. Eu vou fazer outra pergunta aqui para vocês. Peraí, antes que eu me esqueça. Não é sobre isso agora, mas é algo que você comentou há alguns minutos atrás, quando estava falando da monarquia. Você mencionou que a nossa bandeira ainda tem resquícios da bandeira da monarquia. E isso é verdade. O retângulo verde, que nós atribuímos atualmente às mapas, né, como a gente aprende na escola, ela é originalmente a bandeira da família Bragança. E aquele losango é da família Imperial Habsburgo. Exato, da Dona Maria Leopoldina. Então é referente ao casal fundador do Brasil Império. E no centro tinha o brasão imperial, com as 20 estrelas das 20 províncias, a coroa do Império, e 2 ramos que representavam as riquezas do Brasil, que na época era o café e o fumo. Né? Depois, a República alterou com a lei dos símbolos nacionais e colocou da riqueza das matas, a riqueza mineral representada pelo ouro, tem aqui no mesmo design. Não trocou nada, só basicamente botou um azul dentro da esfera. Aquele a esfera azul, ele é um mapa do céu noturno. Esse é o mapa do céu do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889, observado de certo ângulo, que é onde foi feita a proclamação da República Oficial. Então, se tiver a inclusão de um novo estado, ele tem que obedecer essa papagaiada aí, né, de céu noturno de mais de 100 anos atrás. Já coloca a estrela da Guiana brasileira. Oi? Já coloca a estrela da Guiana brasileira. Logo tá aí. Você sabe qual país que eu tô me referindo, né? Já temos muito estado pobre que não agrega em nada. Precisamos de mais um. Você sabe que eu tô falando de Portugal, né? Oi? Você sabe que eu tô falando de Portugal, né? Portugal? É. Claro que não, tô falando dos estados brasileiros. Eu falei Guiana brasileira, cara. Guiana brasileira é uma piada pra você usar o português. Eu achei que tava falando do país Guiana, o Suriname, que ia virar a Guiana brasileira. Não, o pessoal usa Guiana brasileira pra zoar o pessoal de Portugal. O povo pode zoar Portugal à vontade, mas, gente, lembra que Portugal ainda tá um país muito melhor que o nosso, viu? É só na parte industrializada, cara, mas se for em PIB eles perdem um pouco. Vocês acreditam que, por exemplo, por ter a influência da monarquia na bandeira e não a bandeira republicana que o Brasil teve antes dessa, é uma tendência que o Brasil ele ainda mantém essa essência, mas não quer substituir totalmente a monarquia? Na verdade, eu acho que essa é uma preguiça. A pessoa manteve só pra essa tradição, só. Eu não sei por que foi mantido, tá? A bandeira do Brasil Império foi desenhada por Jean Baptiste Debré. A bandeira talvez fosse uma forma de tentar fazer com que o Brasil tivesse uma identidade nacional. Como a gente falou no episódio da desconstrução da arte, o Brasil tem uma carência muito grande de uma arte brasileira.
né? Nós não temos uma arte brasileira, como nós não temos uma identidade nacional. E desde antes, mas é um pouco mais forte daquela Semana de Arte Moderna, que a gente tenta fazer essa construção de o que é a arte brasileira, o que é a identidade brasileira. A gente não tem essa resposta. Um palpite, eu diria que é por isso que nós não tivemos basicamente a bandeira da monarquia. Também porque o Brasil, tecnicamente falando, ainda é monárquico pra caramba, né? Você quer ver um exemplo, já que a gente está falando de democracia? Todo mundo conhece José Bonifácio, né? Sim. Sim, José Bonifácio de Andrada, que é um dos pais fundadores da República. A família Andrada continua no governo federal até hoje. O deputado Lafayette de Andrada é o atual descendente de José Bonifácio. E desde a fundação do Império que existe um Andrada na política brasileira. O que é isso senão um sistema puramente monárquico? O nosso ex-presidente, Fernando Collor de Mello, ele é descendente de duas famílias de políticos que dominam a região de Alagoas, né, que é a família Collor e a família Mello. Até é um representante no Supremo Tribunal Federal. O Fernando Collor ele existe por conta do interesse dessas duas famílias de juntar, né, a sua influência política. Então, isso daí é monarquia na veia. E temos aí inúmeros exemplos. Marta Suplicy. A Marta Suplicy ela é descendente de uma família de políticos também muito influente. O ex-marido dela, o Suplicy, é ele ou ela que é descendente dos Matarazzo. Então, eu não lembro qual dos dois, se é o Suplicy ou se é a Marta, que é descendente dos Matarazzo, e que o casamento deles foi um casamento político. Cara, esse negócio de deputado, a gente que é de família antiga, que quiser poder, isso daí tem em qualquer lugar. Tem, por isso que eu tô falando. Mas quando você perguntou... Tipo, família de barões ou família de elite, sempre tem um cara que fica na área política ou pega um trampo desse jeito. Não, mas isso é só um exemplo. Pode ter outros diversos exemplos de como a gente tem influência. Por exemplo, eu fui originalmente da área do direito. O direito é monárquico e aristocrático pra caramba. Por exemplo, o meu professor de processo civil, um deles, né? Ele é a terceira geração de juízes na família dele. Todos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Todos frequentarem o Largo São Francisco. Então, você tem aí demonstração de uma questão que é puramente monárquica. Basta ver a hierarquia que a gente dá para faculdades e universidades. Por exemplo, você vale muito mais se você for de uma universidade pública, porque a universidade pública geralmente quem entra porque tem dinheiro, tem o pedigree. Se você frequenta uma faculdade particular, vale muito mais se você faz PUC, Mackenzie, FGV, Insta, Asper, do que se você fizer Unip, Uninove, até existe o termo, né, Unisquina. E a gente, no direito, a gente tem até hoje o costume de perguntar, com quem você estudou em tal faculdade? Quem foi o seu professor? Você estudou na PUC, você estudou com a Maria Helena Diniz? Eu tive aula com a Maria Helena Diniz. Você já é melhor do que outras pessoas que estudaram na mesma faculdade que você, porque você teve aula com aquela pessoa. Ou
tem que ser muito inteligente, né? Mas é difícil esse aspecto. Sim, a inteligência também, mas acontece que a inteligência é presumida. Você presume que alguma pessoa que estudou, por exemplo, na PUC de São Paulo ou na Mackenzie é melhor, ele é mais inteligente do que uma pessoa que estudou na Unip ou na Unixul, na Uninove. Uninove é sempre 10. Então, olha como o Brasil ainda é monárquico pra caramba. E aristocrático, né? Nós construímos a nossa aristocracia. A palavra aristocracia, como todo mundo aqui já aprendeu, né? Cracia vem de kratos, do grego, que significa poder. E aristo vem do grego também, que se chama aris, que é melhor ou superior. Aristocracia é o poder dos melhores. É o poder da... Você perguntou da questão do que o Brasil é monárquico, né? Por que a gente mantém? Por conta disso, nós somos aristocráticos, nós somos monárquicos ainda pra caramba, né? Alguém já ouviu falar do termo old money, que tá tão em voga? Não. Se falando bastante nas redes sociais, né? O estilo old money. Você é old money. Old money significa o dinheiro velho. Ou seja, herdeiro. Você não é uma pessoa que os pais cresceram, ascenderam socialmente com o trabalho, ou você não ascendeu pessoalmente com o trabalho. O seu dinheiro é herdado. Você nasceu rico, sua família nasceu rica, e o seu status, a sua influência vem de berço. E isso nós ainda temos muito forte no Brasil. O brasileiro ainda é monárquico pra caramba. Se vocês quiserem um exemplo, o Rio de Janeiro, o Palácio Tiradentes, que é a sede do Poder Legislativo, ele inteiro é feito com o chão com mosaicos, com ramos de café. Os vitrais têm desenhos de ramos de café. E os pilares são feitos em relevo com ramos de café. Tudo tombado, patrimônio histórico. Não pode ser alterado. Aí você pergunta, por que ramos de café? Porque quando o Rio de Janeiro era a capital do governo federal, quem mandou construir a sede do Poder Legislativo foram os barões do café de São Paulo, que queriam mostrar o seu poder, né, construindo a sede do Poder Legislativo Federal. Da República Café com Leite, que a gente mencionou agora, para consolidar o seu poder e não poder ser alterado, foi financiado, quase comprado, o tombamento, para não poder ser alterado. Então, a sede do Poder Legislativo do Rio de Janeiro é um tributo ao poder e ao dinheiro paulista. É Game of Thrones na veia. Olha só. Isso acaba com um conflito entre cariocas e paulistas. Um influenciou o outro, né? Eu não sei qual que é a origem dessa rixa entre Rio e São Paulo. Com certeza ela surgiu nessa época. Talvez pelo fato de que o Rio de Janeiro foi a capital, mas o centro do poder econômico foi São Paulo, né? Basicamente, é como se você dissesse: o Rio tem a coroa, embora já não fosse mais monarquia, né? Mas você entendeu a ideia. O Rio tem a coroa, São Paulo tem o dinheiro. É uma coisa, sabe que é engraçado? Você fala, o Rio tinha a coroa, agora enquanto o São Paulo ainda tem o dinheiro. Só por referência, atualmente, o São Paulo que tem a coroa, porque os descendentes da família imperial moram em São Paulo. É a parte pelo menos mais segura. Se bem que a parte mais segura é Santa Catarina.
Londrina ou Rio Grande do Sul. Vocês acreditam, então, que o brasileiro, então, o Brasil, no caso, se ele mantém essa crise da monarquia, ele só mudou de república para seguir a tendência mundial, então, vocês acreditam? Em parte parece, porque se você for ver bem, aqui na América, o continente americano inteiro é praticamente presidencialismo. Só o Canadá que não é, porque ele ainda não é uma... Ele é uma coroa, mas ele é pelo conflito histórico deles, eles são parlamentaristas. Olha, eu acho que é assim. Todo o sistema de governo Tem falhas. passa por um período histórico. E com a ascensão do poder do empresariado que estava acontecendo no século XX e a diminuição, né, da ideia de Estado, a separação do Estado do particular, então era uma tendência de que as antigas monarquias acabassem caindo. Tanto que aconteceu com a maioria, né? Os países que mantiveram a monarquia, elas se tornaram basicamente representativas, elas não têm um poder político real, não têm a capacidade de vetar projetos de lei, nem nada disso. Salvo engano, acho que só alguns países da África e um do Oriente Médio que tem ainda uma monarquia absolutista. Mas, assim, nada impede, e é literalmente nada, que isso mude. Porque se acontecer alguma situação que gere uma tendência a ter um sistema que é mais estável, que o governo dure mais tempo, as monarquias voltam. Por quê? Se for ver bem, e isso é uma coisa legal de estudar história, é porque você aprende a pensar com um lapso de tempo maior. A humanidade sempre foi monárquica. Nós nos tornamos república ontem. Sim. Repúblicas mais antigas que tem pouco mais de 200 anos. Tem 200 anos. Quer falar dos Estados Unidos, que foi o primeiro? Oi? Atualmente, os Estados Unidos, que foi o primeiro? A Revolução Americana e a Revolução Francesa, elas aconteceram ao mesmo tempo, né? Mas, sim, os Estados Unidos se tornou uma república primeiro. A menos que você considere, por exemplo, Veneza. Veneza foi uma cidade-estado e foi uma república muitos séculos antes, né? Tanto que era a Sereníssima República de Veneza. Não durou tanto assim. Veneza virou estado. Oi? Tô falando manter independência mesmo. Ah, sim. Eu não Atualmente, sei quanto tempo a Veneza ficou como cidade-estado independente. Mas ela foi uma república muito tempo antes. Bom, e sobre a democracia atual? O que vocês acham, por exemplo, se ela está sendo aplicada, se a questão do STF, vocês acreditam que realmente está julgando de forma correta as pessoas em relação ao quesito de democracia, o quanto é que o Brasil está fugindo disso e quanto que ele está se encaixando nesse quesito de democracia? Olha, começando pelo STF, não existe no mundo um tribunal democrático. Tá? Isso não. Os tribunais, a ideia inclusive é que eles não sejam. Porque lembram, democracia é poder popular. A maioria decide. E eles não foram eleitos pelo povo, eles foram eleitos pelo presidente. Não representa a vontade do povo inteiro, só a vontade da metade, pelo que parece. Os juízes,
qualquer país do mundo, eu desafio quem me mostrar o oposto, ele tem uma série de proteções que é justamente visando que os juízes possam decidir contrários à vontade popular. Por quê? Ele tem que garantir, o juiz e o poder judiciário, eles garantem a ordem, o cumprimento da lei, mesmo em detrimento do que o povo possa querer. Acho que fiz a pergunta errada, então. Vocês acreditam que está sendo de acordo com a lei justo? Essa é a pergunta certa. Certo, estão justos. Bom, Justo. Pode falar, Alex. Tá? em parte eu discordo um pouco. Bom, como obviamente boa parte do STF é majoritariamente de esquerda, é óbvio que eles vão tender um pouco para outra parte, de uma forma ideológica. Sendo que eles, na verdade, eles têm que ser extremamente neutros. Para assim ninguém vir falar, só fez isso porque a ideologia dele permite isso. Não, eles têm que ser muito neutros. O que ferrou bastante eles foi basicamente eles começarem a legislar, a intervir. Porque eu sempre pergunto pro pessoal que pegou mais tempo ainda, que era, olha, no seu tempo isso acontecia? Ele falou, não, raramente acontecia isso. Só que realmente que o STF começou a ter mais poder. Bom, é que assim, por que o STF concentra tanto poder? Primeiro, porque é o único dos 3 poderes que é inteiro técnico. Então, 100% do poder judiciário é composto de pessoas que detêm um conhecimento técnico extremamente elevado. Ô, Rodrigo, boa parte do pessoal lá só é advogado, só tem no máximo um que é juiz de verdade. Oi? Praticamente boa parte lá é só advogado, só tem um que é juiz de verdade. E? É o Gilmar Mendes. E? Ué, basicamente mostra que pra você ser juiz não é necessário você basicamente se formar juiz, é só você basicamente ser indicado pelo presidente, como indicou o advogado. Olha, no STF, se você entrar no site, você consegue acessar o currículo dos ministros. Normalmente, a maioria deles tem um currículo que vai em média de 20 a 60 páginas. Então, essa coisa de ficar dizendo que ele é só um advogado. Por isso que eu pergunto. Ué, lembra que eu te falei que basicamente advogado só precisa saber como funcionam as leis pra poder se safar? Não entendi. Lembra que eu te falei que advogado basicamente só tem que conhecer muito bem as leis? Só que você está errado. Ué, prova. Agora que eu vou levar uma invertida, mas tudo bem, manda. Com o maior prazer. Para começo de conversa, a lei é uma forma de você instrumentalizar o direito, porque o direito precede as leis, né? Inclusive, você tem que entender muito bem sobre questão de estrutura social, sobre a cultura de um país. Você tem que entender muito bem como funciona o mecanismo da mente humana. Você também tem que entender de economia, de finanças. Basta ver que eu fiz todas as nossas conversas hoje, na verdade, todos os podcasts mais especificamente hoje, tudo falando de forma estritamente técnica, né? Eu falo de uma forma que seja compreensível e acessível por uma questão de elementos de comunicação, mas tudo técnico. Sim, realmente. Inclusive, se você fala exemplo assim, ele é só tal, fulano de tal é só advogado. Quem que derrubou os czares na Rússia? Quem? Oi? Quem derrubou o quê? Quem fez a queda da família Romanov na Rússia? Foi basicamente o Lenin. É a formação de Lenin.
Eu não sei, basicamente. Lenin foi advogado. Quem que destituiu a monarquia francesa, né, os Orleans? Foi aquele maluco lá. O Maximilien de Robespierre e Jean-Jacques Danton. Qual era a formação deles? Advocacia. Advocacia, perfeito, eles eram advogados. Quem destituiu a família Bragança em Portugal? O referente foi Salazar. E a formação de Salazar também era advogado. Terminou basicamente. O golpe republicano de 1889 foi feito pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que era militar de carreira. Mas o que legitimou o golpe republicano, né, e fez com que seja juridicamente não reconhecido como golpe, então, sim, é errado dizer que era um golpe, porque foi provado com a lei que ele era legal, foi por Rui Barbosa, o Águia de Aia, que é advogado. E você tem inúmeros casos, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, até o Fidel Castro. Bora! Sim, eu falei. Então, doutor Alexandre, meu querido amigo, reis caíram perante advogados, tá? Bom, inclusive, para quem quiser saber, existe um livro de história magnífico que é do historiador José Roberto de Castro Neves, que o título é Como os Advogados Salvaram o Mundo, a História da Advocacia e Sua Contribuição para a Humanidade. É da editora Nova Fronteira. Uma excelente leitura, vale muito a pena. Bom, influência, para você que está ouvindo, vá lá e pesquise. Aqui o Nerdola Cast tem bagunça, mas não é bagunçado não, cara. A gente pesquisa. E só uma referência para falar dessa calúnia que o Alex Dark falou dos advogados. Lembre-se que o Demolidor também é advogado. Só que aí quando ele basicamente vê quando a política não dá certo, ele tem que usar outro método. Entendi. Esqueceu quando basicamente o método jurídico não dá certo, ele tem que fazer o quê? Tem que dar uma de Batman. Ele tenta porrada. Ou seja, quando a política não dá muito, quando você ser bonzinho não dá certo, você tem que fazer. Olha, considerando que esses exemplos que eu acabei de te dar, que foi o Lenin, Robespierre, Danton, e todos eles basicamente fizeram assim, ó. Vocês não querem fazer as mudanças que a gente quer, então a gente resolve na bala. E depois a gente vira bonzinho. Vocês acreditam, por exemplo, que tem que ter uma reforma Constituição do Brasil atualmente para o que está acontecendo, ou tem que ser de outra forma? Por exemplo, o povo mesmo tem que mudar para resolver tudo o que está acontecendo, que está estagnado no Brasil, por exemplo. Olha, o Brasil, eu te digo, isso eu posso te responder tranquilamente. Se você quer afundar o Brasil de vez, só o que você tem que fazer é garantir que o povo possa elaborar a Constituição. Nossa, mas se na segunda-feira eles elaborarem a Constituição, na quarta-feira tá tudo destruído. Meu Jesus Cristo! Mas assim, eu não tenho essa fé no povo brasileiro. Mas eu tô aqui com a Constituição aberta. Tá, gente? Eu falei, ela é grande, consideravelmente, mas nem tanto quanto o povo fala. A questão é que a nossa Constituição, ela fala de muitos temas, né? Ela não fala só sobre separação de poderes legislativo, executivo e judiciário, as competências do presidente da República, do poder
dos ministros do Supremo, ela trata de diversas outras questões, né? Por exemplo, capítulo 6 fala do meio ambiente a partir do 225, mas já no 226 da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Do 220 fala da questão da comunicação social, do desporto. Então, o 231 fala dos índios. A Constituição em si, ela só tem 250 artigos. É muito, é pouco? Não sei. Aí vai da sua convicção, né? O que torna ela um pouco maior é que nós temos o ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que, como o próprio nome diz, é transitório, ou seja, ele dura um certo tempo. Ela tem uma função específica na ordem constitucional. Aí vem as emendas, aí sim elas acabam dando mais volume para a Constituição, mas até aí todo o país tem. Tá? Até os Estados Unidos aí tiveram algumas emendas. Então, a principal dúvida seria quem iria escrever o representante nosso, a nova Constituição, se fosse para mudar ela, né? Quem seria a pessoa? Uma mudança grande. Se fôssemos atualmente convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, né, para fazer uma nova Constituição, e Deus tenha piedade de nós se isso acontecer, porque assim, se essa Constituição é ruim, imagina uma Constituição que a gente poderia fazer atualmente. Nossa Senhora. Seria pior ainda. Nós temos Alexandre Frota como parlamentar. Não, acho que ele já perdeu o voto. Ele não conseguiu se reeleger na última eleição. Não conseguiu? Não, nem ele, nem a Simone. Não, Simone não, é a outra, é o... Eu esqueci que a fumada foi a cara de Peppa Pig daqui. Desculpa, gente. O Frota não se reelegeu, mas que seja. Porra, foi colocado um ator pornô no Congresso. Ué, ele ganhou um voto na época do Bolsonaro, lembra? Tem o Romário. Mano, até hoje eu não entendo, porque o Romário ele faz mais trabalho de influência do que de senador. Você vê, ele tem mais trabalho de influência do que senador mesmo. Gente, ele era jogador de futebol. O que? Então... Olha, não começa porque também tem cara que foi jogador de futebol e se tornou presidente. E tá sendo bom presidente na Libéria. Cara, o trabalho do cara foi chutar uma bola cheia de ar, obedecendo linhas no chão. Então, sim, é um pouco mais. Eu imagino assim que seja um pouco mais complicado, porque tá técnica do tipo. Mas no geral, assim, se tá certo. Então, cara, na verdade, então vamos lá. Já que entramos nessa, vamos chutar o pau da barraca logo de uma vez. A rigor, qual que deveria ser o critério para se colocar qualquer político no poder? Doutorado. Uhum. Sinceramente, você só vai ter que jogar na cara. Olha, sinto muito ao pessoal esquerdista, mas é só a elite que poderia estar ali, pelo menos. Uma elite intelectual, pelo menos. Por isso eu falei. Primeiro requisito, doutorado. Segundo requisito, 10 anos de experiência na sua área de atuação. Então você é engenheiro, você tem que ter 10 anos comprovados na área de engenharia. Bom, reputação equipada e toda essa papagaiada também. Não querendo jogar na cara, mas acho que a gente acabaria fazendo o sistema chinês, cara. E outra coisa, para ser do Poder Executivo, teria que ser formado em administração, direito, economia, engenharia ou medicina. Calma. Eu sou formado em publicidade. Isso não conta. Problema teu. Não vai entrar.
Ai, isso é antidemocrático. Não, a faculdade está lá, qualquer um pode entrar. Qualquer um pode fazer direito, medicina, engenharia, isso vai fazer. Então, assim, melhorar, enxuga a possibilidade. Outra forma de melhorar. Já que tá assim, já que abriu a caixa de Pandora, vamos com tudo. Não seria a caixa preta, cara? Oi? Não seria a caixa preta? Cara, é que eu tomei leite com Nescau. Aí o leite com Nescau dá energia, né? Mas vamos lá. Pra votar, tem que ter prova. Não tem prova pra tirar a carteira de motorista? Tem prova pra tirar brevete de piloto? Ou a RAI, que é pra pilotar barco? Perfeito. Pra votar tem que fazer prova. Aí tem que fazer uma prova respondendo questões de ciência política, de economia. O brasileiro não sabe dizer por que semipresidencialismo se escreve junto. Cara, você quer que eu seja sincero? Na minha época que eu tava num curso lá de hotelaria, foi só nessa época que eu entendi a diferença de lei municipal, estadual e federal. E eles nem ensinam isso na escola. Mentira, cara. Primeiro que o professor nem sabe. De fato. É que, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, durante a época da pandemia também, né? Pessoas aqui próximas de mim também não sabiam diferenciar, por exemplo, qual que seria a influência de um prefeito na própria cidade da influência de um presidente no próprio país, né? Então, isso se encaixa também no que o Alex Dark falou agora. Né? Perfeito. Não. Você quer ver uma coisa muito mais presente? Chegue para o seu vizinho e pergunte para ele aonde fica a subprefeitura do seu bairro. Boa. Eu só ia falar onde fica o cartório, praticamente. Oi? Eu ia falar onde é que fica o cartório, praticamente. Pode ser o cartório também, mas é que o cartório é algo que as pessoas... Bom, atualmente nem tanto, mas até por tempo atrás utilizavam bastante. Então, por isso que eu falei, a subprefeitura tem impacto direto no cotidiano das pessoas. E as pessoas não sabem onde fica. E já que estamos falando de democracia, né, você fazer lobby na subprefeitura do seu bairro é muito mais fácil, infinitamente mais fácil do que você fazer lobby com o prefeito. Tem gente que trabalha na prefeitura e não vê o prefeito. No caso, por exemplo, não necessariamente pode ser o cartório, é uma instituição própria mesmo, que é a representação da subprefeitura de cada bairro. Por exemplo, cartório e subprefeitura não tem nada a ver um com o outro. O que é o cartório? O cartório é uma instituição pública que faz o quê? Que faz um serviço que é determinar que aquele documento ele existe. Ele atesta que o documento é verdadeiro, não o seu conteúdo. Né? Quem comanda o cartório é o tabelião. O tabelião é um servidor público concursado que precisa necessariamente ser advogado e ter 10 anos de experiência na advocacia. Aí ele pode prestar o curso para ser tabelião, que é o antigo dono de cartório. Né? Até alguns anos atrás, em questão de 3 décadas mais ou menos, o dono do cartório tinha um dono, era passado de pai para filho. O subprefeitura é uma unidade regional que vincula-se à prefeitura da cidade. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, ela é muito grande, ela é muito diversa. A realidade dos bairros torna impossível para a prefeitura, que fica ali no viaduto do Chá, gerenciar essa cidade inteira de 11 milhões e meio de habitantes. É por isso que tem a subprefeitura da Moca, que fica ali perto do Parque da Moca.
É por isso que tem a subprefeitura de Itaquera, que fica ali na regiãozinha do centro de Itaquera, perto do Lagum. É por isso que tem a subprefeitura do Tucuruvi, por isso que tem a subprefeitura ali da região do Ipiranga. Estou dando alguns exemplos de locais que eu sei que tem subprefeitura. E, gente, se vocês querem fazer lobby, ou deveriam fazer, né? Se você tem algum problema no seu bairro, a subprefeitura está ali. E é muito mais acessível do que você conseguir fazer na própria prefeitura. Esses dias, uma curiosidade que você pode até me ajudar a esclarecer. Eu recebi uma informação, né, de que pode-se ter livros, né, conteúdos aí relacionados à Constituição, enfim, que pode-se pedir a um representante do poder político, enfim, que no caso todo cidadão tem direito. Eu gostaria de saber se isso é verdade da sua parte aí, o que você pode dizer em relação a isso e tal. Não conheço nenhuma lei que determine essa obrigação. Isso é muito fácil você conseguir de forma grátis um livro da Constituição. Uma forma muito fácil, por exemplo, é quando você tem um amigo que fez faculdade de Direito e tinha um monte de vademecums e que saiu distribuindo para os amigos do trabalho. O que aconteceu com a gente, né? Mas, de forma geral, por exemplo, qualquer evento que a OAB faz, a ASP, que é a Associação dos Advogados de São Paulo, eles distribuem livrinhos de Constituição. Você pode pegar e abrir na própria internet. Se você jogar Constituição Federal, você abre ali no site do Planalto. Então, assim, o texto constitucional em si não é difícil de achar, não. É bem fácil. Sim. Então, vou fazer também mais uma última pergunta para vocês. Qual vocês imaginam que seja a solução para o Brasil realmente melhorar de fato, a se comparar, por exemplo, com países que estão mais desenvolvidos, obviamente? Fazer a mesma coisa que o Paraguai fez. Uma guerra? Não. O Paraguai, há uns 10 anos atrás, o pessoal já fazia piada com eles. Claro, estavam se industrializando até um pouco bem. Mas agora, basicamente, eles diminuíram bastante a área de cobranças, que basicamente o povo reclama muito a gente paga muito imposto, mas não recebe muito retorno. Aí o povo quer saber, então onde é que está indo boa parte do dinheiro? Tem aquele lado que eles pegam tudo e basicamente tem aqueles gráficos que eles falam que a cada R$100 de São Paulo, 10 é retornado para São Paulo. Assim como a cada R$100 de outro estado, como o Pará, ele recebe bastante. Na parte industrial. Eu acho que assim. Pode falar, Alexandre. Na área parte claro que é só opinião mesmo, na área basicamente nessa parte econômica, tenta pelo menos ver o que está acontecendo com esses do norte que já estava na hora deles conseguirem andar para as pernas, e perguntar ao galera assim, vocês estão sendo sustentados praticamente pelos estados mais ao sul, me explica o que está acontecendo com vocês que vocês não conseguem se industrializar ou conseguir se manter. Aí estudar pelo menos a parte norte. Ou se der tem também alguém pensando, por que a gente não cria novos estados? Já que basicamente o estado do Pará já é o que mais pedem para fazer isso. Porque, caso vocês não saibam, tem algumas regiões que pedem independência ou criação de estado. Mas não consegue porque a maioria da população de Belém vota contra. Na parte econômica eu chego assim. Agora na parte cultural é o povo realmente saber o que eles querem mesmo. Ou se informar melhor, estudar mais sobre como funciona a política. Porque como o Gladys confirmou comigo, a política é apenas um jogo de poder que você tem que saber como jogar. No caso, cara, você, por exemplo, mencionou o Uruguai. Não, Paraguai.
Erro meu, Paraguai. É que assim, o Paraguai, primeiro que estamos falando de um estado muito pequeno, né? Eu o sei, Paraguai tem esse tem aí, negócio. depois de que ele se industrializou um pouco mais, ele ficou com 7 milhões e meio de habitantes. Só a cidade de São Paulo tem 11 milhões e 500 mil. Então, você tem um país muito menor, né? A área do Uruguai dá 406.752 quilômetros quadrados. O Uruguai é literalmente um país que a população só fica na parte extremamente sul. Eu acho que quase ninguém fica na divisa do... Pouco, a gente fica na divisa. Uma parte significativa da população do Uruguai está concentrada na capital, que é Assunção, e na Ciudad del Este, que fica ali perto de Foz do Iguaçu. Então, onde concentra aí a imensa maioria do povo paraguaio. Então, é um país muito mais fácil de administrar. Mas sim, de fato, ele se desenvolveu, é um mérito dele. Bom, a questão que você perguntou, PR, o que falta para o Brasil se tornar um país desenvolvido, olha, é um problema sistêmico, né? Então, é muito complicado, daria para fazer um tema de um podcast inteiro só com isso, porque é sistêmico, é multifatorial. Nós temos um problema social, temos uma população majoritariamente muito pobre, nós temos uma economia subdesenvolvida, né? O Brasil está passando por um processo de desindustrialização, que é péssimo. Isso é verdade, isso daí ferra muito. Então, só para você ter uma noção, uma parte significativa do nosso PIB, ele provém de quê? Da geração do agro, sim, mas da geração de commodity. A gente pega, por exemplo, extrai o minério de ferro, exporta minério de ferro in natura para que um outro país faça o processo de siderúrgica, que é refinar o metal, tirando a impureza, e pelo processo de metalurgia, que é transformar ele em peças, em alguma coisa, criando um produto para revender. Ou seja, você torna esse produto com um valor agregado. Mesma coisa o algodão, a gente exporta o algodão in natura e compra a roupa feita de algodão, exporta soja in natura para um país que vai passar essa soja por um processo de industrialização. E o café também. Vender o produto, o café. E nossa, dá pra gente falar disso a rodo. Celulose, extrato de seringueira, piaçaba, diversos tipos de minério. O petróleo que a gente extrai não é refinado, você vende ele da forma que a gente tira ele do poço, jazida. Não sei qual que é o termo que se usa para o petróleo. Bom. Então, assim, esse é um problema. Você tem um país com uma concentração de renda muito alta em um determinado povo, né? Você tem uma densidade populacional que cresce muito em poucas cidades, e isso torna muito difícil a questão de aquisição de imóvel. Então, questão de especulação imobiliária, densidade urbana, diminuição do IDH, as pessoas estão menos produtivas. Então, isso também piora a questão da qualidade. Outra questão, a gente dentro da nossa economia, a gente tem uma economia que gira muito em torno de serviços. Então, você tem o comércio, que o trabalho daquela pessoa, a força de trabalho dela é o que gera o dinheiro. E isso é uma forma de economia muito pobre. Você precisa fazer uma reflexão que eu estava vendo, por exemplo. A principal coisa que realmente faz um país mudar seria, no caso, a industrialização
porque assim, imaginando, dando uma opinião aqui um pouco sobre isso, porque como existe um comércio, na realidade é uma troca de dinheiro que alguém arranjou de algum lugar, certo? Mas quando você facilita esse processo a partir da industrialização, a tendência é aumentar o valor, né? Certo? Eu diria que assim, nós temos vários problemas, né? E começar por qual? Não sei dizer, sendo sincero. Qualquer um que você disser assim, esse é o problema. Se você quiser ganhar voto, você fala que é a educação. Qual que é o problema? Não, solução, tudo é educação. O Japão, ele se tornou a potência que ele foi investindo em educação. Quer ganhar voto? Fala isso. Nossa Senhora. Então, a rigor, como fazer para melhorar? Não faço a menor ideia. Não, tecnicamente tudo isso que eu falei concordo que poderia melhorar. Qual seria o primeiro? Não faço a menor ideia. Como resolver qualquer um desses problemas? Não faço a menor ideia. Eu pediria ajuda para a Rússia e para a China. Até Estados Unidos. Mas só na parte territorial, porque, só para finalizar, a Rússia é grande pra caramba, mas o Kurd basicamente tem mais autoridade na parte europeia. Já a parte que fica no centro, na parte extremo leste, que fica outros locais, eles falam que é territórios autônomos, mais ou menos. Claro, eles pertencem à Rússia, mas eles meio que ficam autônomos. E na China é a mesma coisa. Eles têm alguns territórios. A China foi uma nação que cresceu explorando a mão de obra, né? Ela se aproveitou do imperialismo americano e de outras nações para o quê? Aqui a mão de obra é barata. Traz sua mão de obra para cá. Traduzindo, traz essa mão de obra barata pra cá pra gente roubar sua tecnologia. Roubar não, pra gente copiar sua tecnologia e mandar vocês embora. E mais uma coisa, que esse é o maior poder da China, na minha mais humilde opinião. A China não tem. Estamos falando de uma nação que tem mais de 4.000 anos. Ela é uma nação. Ele tem uma identidade nacional definida. É um país culturalmente hegemônico, é um país etnicamente hegemônico, é um país religiosamente hegemônico. E como eu falei, é um país que não tem pressa. Então, ele pode fazer as coisas devagar e não se preocupar em a cada 4 anos ter que ter o risco de mudar tudo. Tem uma continuidade. Pessoal. E tem que contar que não tem só para concluir o raciocínio, e eles também não têm o escrúpulo de pegar e escravizar uma parte significativa da própria população para atingir um bem maior, né? Se for ver bem, eu acho que eu duvido que eles tenham aquele negócio de terra indígena por lá, se tiver ouro e minério. Se tiver ouro e minério em alguma parte da China e tiver alguma questão ali de terra indígena, se tivessem esse problema, né, que na China não tem, o governo chinês simplesmente faria a extração e não pensaria 2 vezes. E a população da China, beleza, deixa só ela não tem o poder de voto. Né? O governo chinês não presta esclarecimento para a sua população. Eu vou agradecer a todos vocês, tá? Pela conversa e tal, mas é que realmente agora eu tenho que ir, tá bom? É um tema muito bom pra gente até conversar mais em relação a isso, finalmente. É que, por questões, enfim, de horário, eu vou poder ficar até aqui, tá? Mas foi muito bom conversar com vocês. Pode continuar depois que eu sair. Agradecer ao Alex Dark, ao Gladius e também a quem vai assistir aí futuramente. Eu também vou assistir futuramente, por tudo, tá? E é isso, obrigado por tudo. Falou, não tem cara. problema, cara. A gente até pode encerrar aqui agora. Sim. Porque
porque esse tema dá pra gente falar bastante, então a gente pode fazer futuramente em parte 2. Não, a parte 2 vai ser as eleições desse ano. Pode ser também. O nosso público já estava até pedindo para ter um tema de cultura pop brasileira parte 2. Dá pra gente conseguir fazer isso. O público tá irritado. E agora que o Felca acabou com o Roblox, o nosso público aí, eles estão na frente do capiroto. Tá bom. Mas é isso, tá? Eu vou indo lá, pessoal. Boa noite, descanso a todos vocês. E isso, obrigado. Tá. Falou. Minhas considerações finais. Política realmente é um tema que eu gosto, assim como todos aqui do grupo. Se você quer a parte 2, então, só digitar aí. Imagina que vai ter um público bom. É isso, a gente tentou fazer da melhor forma que possível. Falamos dos fatos, o Alex dá bastante coisa sobre a história, café com leite, o Gladius sempre sem um conhecimento assim, bem escondido, isso agrega muita coisa aqui para a gravação, e eu dou um pouquinho da minha opinião também, com os fatos. E é isso, agradecer a todos aí, se vocês quiserem mais sobre isso, a gente pode fazer parte 2, é um pouco do nosso interesse, e é isso, pessoal, tá? Deixar o like aí, e é isso, tchau, tchau. Eu acho que eu vou ser processado depois desse episódio. Oi? Eu acho que eu vou ser processado depois do episódio. Esse episódio a gente pisou no calo de muita gente, então... Ué, cara, eu literalmente ofendi todos os advogados do Brasil. A chance de processo vai ser grande. Mas pessoal, eu vou indo lá. Bom descanso a vocês também, tá? Uma ótima noite de sono. Quando tiver tempo livre, vocês podem me ligar, tá? Mandar mensagem aí, porque eu sempre gosto mesmo de gravar com vocês assim. É o melhor coisa, né? A gravação, para descontrair um pouco mesmo, lembrar bons tempos. E é isso, pessoal. Só uma última pergunta: quem vai escolher o próximo tema? Acho que era o Adonai, só que o Adonai não aparece. Ou seria o Rodrigo ou eu? Vai o Gladys. Beleza, então eu já vou falar aqui o meu tema, que vai ser pseudociência. Meu Deus. Não, cara, vai ser eu. Eu não vou pegar 2 temas